Espírito Santo, sinto sua presença aqui, neste momento. Sei que o Senhor está movendo corações, preparando espíritos, removendo barreiras que têm impedido seus filhos de experimentarem a intimidade que tanto deseja ter com eles. Senhor, que cada palavra que sair da minha boca seja ungida pelo seu poder, que cada revelação toque exatamente onde precisa tocar, que cada alma faminta seja saciada com a água da vida. Olha, preciso ser completamente transparente com você. Se você está assistindo a esta mensagem agora, não é coincidência. Algo está acontecendo no reino espiritual que o trouxe até aqui. Talvez você nem consiga explicar por que clicou neste vídeo, mas seu espírito reconhece que há algo aqui que você tem procurado desesperadamente. Hoje compartilharei com você um dos segredos mais profundos que Kathryn Kuhlman descobriu ao longo de décadas de intimidade com o Espírito Santo. Um segredo que ela guardava como um tesouro, que ela só compartilhava com aqueles que tinham uma fome genuína pelas coisas de Deus. Um segredo que tem o poder de transformar suas noites sem paz em encontros com Deus que vão marcar sua vida para sempre. Mas antes de revelar isso, preciso que você entenda algo muito importante. O que estou prestes a compartilhar não são palavras vazias ou teorias bonitas. É o testemunho de algo que tem revolucionado vidas de formas que a mente humana não consegue compreender. É uma revelação que vem diretamente do coração de Deus, para pessoas que, como você, estão cansadas de uma espiritualidade sem poder, de orações que parecem não ter resposta, de noites vazias, onde Deus parece estar a milhões de quilômetros de distância. Você já se deitou na sua cama e sentiu aquele vazio terrível no peito? Aquela sensação sufocante de que está sozinho no universo? De que suas orações se perdem no espaço? De que Deus está ocupado demais com outras pessoas para se importar com você? Você já chorou em silêncio no travesseiro, perguntando por que parece que todo mundo ao seu redor experimenta milagres, recebe mensagens de Deus, tem sonhos proféticos, enquanto você fica do lado de fora, olhando pela janela da vida espiritual dos outros? Eu conheço essa dor íntima. Vejo no fundo do seu coração essa fome desesperada por uma experiência real, tangível, inegável com o divino. Você não quer mais sermões bonitos que te emocionam no domingo e te deixam vazio na segunda-feira. Você não quer mais promessas distantes sobre um céu que parece impossível de alcançar. Você quer sentir Deus agora, aqui, de forma tão real que não reste nenhuma dúvida de que Ele está vivo, de que Ele te vê, de que Ele se importa profundamente com cada detalhe da sua vida. E eu estou aqui para te dizer que hoje isso vai mudar. Hoje você vai descobrir por que suas noites podem se tornar o portal mais poderoso para experiências espirituais que você jamais imaginou possíveis. Hoje você vai entender por que Kathryn Kuhlman dizia que os encontros mais íntimos com Deus acontecem não nos púlpitos, não nos altares das igrejas, mas na quietude sagrada do seu próprio quarto, quando o mundo está dormindo e seu coração está completamente aberto. Kathryn descobriu algo que revolucionou completamente sua vida espiritual. Ela descobriu que existe um momento específico, um estado específico, onde a barreira entre o natural e o sobrenatural se torna tão fina que é quase inexistente. Esse momento é durante o sono, mas não qualquer sono. O sono preparado, o sono consagrado, o sono que se torna um altar vivo de adoração e comunhão. Você sabia que existe uma razão espiritual profunda pela qual Jacó teve seu encontro mais transformador com Deus enquanto dormia sobre uma pedra no deserto? Por que José recebeu as revelações mais importantes da sua vida através de sonhos? Por que Daniel foi visitado por anjos durante visões noturnas? Por que Maria, a mãe de Jesus, recebeu a anunciação mais importante da história em um momento de quietude total? Não é coincidência.
É um padrão divino que Deus estabeleceu desde o princípio dos tempos. Durante o sono, nossa mente consciente baixa a guarda. Nossas defesas psicológicas se relaxam. Nosso espírito fica mais receptivo às impressões divinas. É como se Deus tivesse acesso total ao nosso ser interior, sem a interferência do ego, sem a resistência da mente racional, sem as distrações do mundo exterior. É o momento perfeito para Ele implantar revelações, para curar feridas profundas, para nos mostrar caminhos que nossa mente jamais consideraria. Mas aqui está o problema que Catherine identificou. A maioria das pessoas vai para a cama carregando todo o peso emocional do dia. Preocupações, medos, ansiedades, frustrações, mágoas. Elas transformam o quarto, que deveria ser um santuário de paz, em um campo de batalha espiritual. E então se perguntam por que não conseguem dormir, por que têm pesadelos, por que acordam mais cansadas do que quando se deitaram, por que Deus parece estar em silêncio nas suas vidas. Existe uma guerra invisível acontecendo enquanto você dorme. Uma guerra pela sua mente, pelos seus sonhos, pela sua paz, pelo seu futuro. Forças espirituais negativas sabem que o momento do sono é quando você está mais vulnerável, e elas tentam aproveitar essa vulnerabilidade para plantar medo, dúvida, confusão. Se você não está protegido espiritualmente, se você não consagrou esse espaço sagrado, se você não preparou esse ambiente para ser um lugar de encontro com o divino, então você está perdendo as experiências mais profundas e transformadoras que Deus quer ter com você. Deixe-me te contar algo que vai te impressionar profundamente. Kathryn Kuhlman descobriu que muitas das pessoas que vinham aos seus cultos, buscando desesperadamente por milagres, já haviam recebido a resposta de Deus durante as madrugadas, mas não sabiam reconhecer. Elas estavam tão acostumadas com um sono perturbado, com pesadelos recorrentes, com inquietação noturna, que quando Deus tentava falar através de sonhos, quando anjos tentavam ministrar cura, quando o Espírito Santo tentava revelar direções, elas não conseguiam discernir a voz celestial no meio do ruído espiritual. Foi então que ela começou a ensinar as pessoas não apenas como orar, não apenas como adorar, mas como preparar o ambiente onde dormiam para se tornar um território sagrado. Como transformar o quarto em um santuário, como consagrar a cama como um altar, como criar condições espirituais para que Deus pudesse operar livremente durante as horas de sono. E os testemunhos que chegavam até ela eram absolutamente extraordinários. Pessoas relatando sonhos tão vívidos e proféticos que mudavam o curso inteiro das suas vidas. Curas milagrosas acontecendo durante o sono. Visitas angelicais tão reais que deixavam marcas físicas no ambiente. Revelações sobre propósito de vida. Estratégias divinas para problemas que pareciam impossíveis de resolver. Reconciliações familiares que começavam com um sonho profético. Mas Cat descobriu algo ainda mais específico e poderoso. Através de anos de experiência e intimidade com o Espírito Santo, ela descobriu que existe uma planta, uma erva aparentemente simples, que quando colocada de forma específica e com a intenção espiritual correta, cria um ambiente tão consagrado, tão protegido, tão aberto para o sobrenatural, que os anjos literalmente acampam ao redor daquele lugar. Essa planta é o alecrim. Agora eu posso ver a expressão no seu rosto. Você pode estar pensando, como assim? Uma planta comum pode fazer isso? Como uma erva que eu posso comprar em qualquer mercado pode ter esse poder? E eu entendo completamente sua pergunta. Mas deixa eu te explicar algo que poucos cristãos realmente compreendem sobre como Deus opera. Na Bíblia, desde o Antigo Testamento, Deus sempre usou elementos simples da sua criação para manifestar seu poder sobrenatural. O óleo de oliva para ungir reis e sacerdotes, o hisopo para purificar leprosos, o incenso de olíbano para adoração no templo, a vara de Arão que floresceu milagrosamente, o óleo da viúva que se multiplicou,
o barro que Jesus usou para curar o cego. Cada elemento da criação carrega uma frequência espiritual específica. Uma propriedade divina que vai muito além do que nossos sentidos físicos conseguem perceber. O alecrim não é apenas uma erva aromática. Desde os tempos bíblicos, ele é conhecido como a erva da memória e a planta da presença divina. Quando Deus criou o alecrim, ele colocou nele propriedades que transcendem completamente o que a ciência natural consegue explicar. Propriedades espirituais que afetam a atmosfera invisível, que influenciam a atividade angelical, que criam um campo energético propício para manifestações sobrenaturais. Cat descobriu através de revelação direta do Espírito Santo que quando o alecrim é colocado debaixo da cama com a intenção espiritual correta, acompanhado das orações apropriadas, 3 coisas poderosas acontecem simultaneamente no reino espiritual. Primeiro, ele cria uma barreira invisível, mas real, contra toda influência espiritual negativa. É como se um escudo protetor fosse formado ao redor do ambiente, impedindo que pesadelos, opressões e perturbações tenham acesso àquele espaço sagrado. Segundo, ele eleva dramaticamente a frequência vibratória do ambiente. Assim como um diapasão ressoa em uma frequência específica, o alecrim consagrado faz com que todo o quarto vibre na frequência do céu, criando condições ideais para a comunicação divina. Terceiro, e este é o mais impressionante, ele funciona como um sinal, como uma bandeira no reino espiritual, indicando aos anjos de Deus que aquele é um lugar preparado especificamente para encontros divinos. É como se você colocasse uma placa invisível dizendo: este é território consagrado ao Altíssimo. Anjos do Senhor, são bem-vindos aqui. Mas atenção, não é simplesmente colocar alecrim debaixo da cama e esperar que milagres aconteçam automaticamente. Existe um protocolo espiritual específico. Existe uma sequência de ações e orações que transforma essa ação aparentemente simples em um ato profético, extremamente poderoso. Deixa eu te contar o que aconteceu com uma mulher, cujo testemunho me deixou sem palavras. Lúcia tinha 52 anos e havia perdido completamente a esperança. Há 8 anos ela vinha sofrendo de insônia crônica severa. Ela conseguia adormecer apenas por 2 ou 3 horas por noite. E essas poucas horas eram atormentadas por pesadelos tão terríveis que ela acordava gritando, suando frio, com o coração disparado. Ela havia tentado de tudo: médicos especializados, remédios controlados, terapias alternativas, sessões de aconselhamento psicológico. Nada funcionava. Os médicos diziam que ela teria que conviver com isso pelo resto da vida. Sua família estava desesperada. Seu casamento estava se desfazendo. Ela havia perdido o emprego por não conseguir funcionar durante o dia. O pior de tudo é que ela sentia que Deus havia se esquecido dela. Ela orava, jejuava, buscava a oração de outras pessoas, mas a situação só piorava. Ela chegou ao ponto de questionar se Deus realmente existia, se Ele realmente se importava com o sofrimento dela. Quando ela ouviu sobre este segredo do alecrim, através de uma amiga que havia participado de um dos cultos de Kathryn Kuhlman, ela pensou: o que eu tenho a perder? Já tentei tudo. Se isso não funcionar, pelo menos eu posso dizer que tentei até o impossível. Na primeira noite, ela seguiu exatamente todas as instruções que vou te ensinar agora. Comprou alecrim fresco, consagrou o quarto com oração, colocou o alecrim debaixo da cama exatamente como Kathryn ensinava e se deitou com uma fé pequena, mas genuína, como uma criança que não entende como as coisas funcionam, mas confia que o pai sabe o que está fazendo. Naquela mesma noite, pela primeira vez em 8 longos anos, ela dormiu 7 horas seguidas, sem pesadelos, sem interrupções, sem terror, apenas um sono profundo, reparador, abençoado. Quando acordou, ela chorou por 1 hora inteira, não de tristeza, mas de alívio
e gratidão. Mas isso foi apenas o começo de algo ainda mais extraordinário. Na segunda noite, ela teve um sonho tão vívido, tão real, tão carregado de presença divina, que ela soube imediatamente que não era um sonho comum. No sonho, Jesus estava caminhando lentamente pelo quarto dela, tocando cada parede, abençoando cada canto, ungindo cada móvel com sua presença. Quando ele chegou perto da cama, ele olhou diretamente nos olhos dela e disse: "Minha filha, seu tempo de sofrimento acabou. Eu nunca te abandonei. Estava apenas esperando você criar o espaço certo para eu me manifestar." Ela acordou com uma paz que não sentia há uma década. Uma paz que ia além de qualquer compreensão humana. Era como se cada célula do seu corpo tivesse sido tocada pela mão de Deus. Na terceira noite, algo ainda mais sobrenatural aconteceu. Ela acordou às 3 da manhã, mas não por ansiedade, não por medo, não por pesadelo. Ela acordou porque sentiu uma presença tão poderosa, tão tangível no quarto, que era fisicamente impossível continuar dormindo. Quando abriu os olhos, ela não viu nada com os olhos da carne. Mas no espírito, ela sabia com certeza absoluta que não estava sozinha. O ar estava diferente. Havia um aroma indescritível no ambiente, como se alguém tivesse trazido a fragrância do próprio céu para dentro daquele quarto. Ela sentiu ondas de amor tão intensas passando através do seu corpo que ela começou a chorar sem controle. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alguém que finalmente tinha encontrado o que procurava a vida inteira. Ela ficou acordada até o amanhecer. Não porque não conseguia dormir, mas porque não queria que aquele momento terminasse. Ela ficou ali, adorando, agradecendo, sentindo o amor de Deus de uma forma que jamais havia experimentado antes. A partir dessa noite, a vida dela mudou completamente. Não apenas o sono foi restaurado, não apenas os pesadelos desapareceram para sempre, mas toda a vida de Cat começou a se transformar de forma sobrenatural. O casamento, antes um campo de batalha, foi milagrosamente restaurado. Ela conseguiu um emprego melhor do que havia perdido. Um emprego que a preenchia de alegria e propósito. Relacionamentos familiares destruídos há anos foram sobrenaturalmente curados, como se uma força invisível tivesse tecido novamente os laços desfeitos. Ela começou a ter sonhos proféticos, sonhos com mensagens de Deus, visões do futuro, guiando-a em decisões importantes. E tudo começou com uma simples atitude de fé. Uma atitude tão poderosa quanto um rio que transforma a paisagem árida. Consagrar o lugar do seu descanso como um altar sagrado de encontro com Deus. Agora você quer saber exatamente como fazer isso, não é? Você está sentindo sua fé sendo despertada, sua alma faminta de Deus, seu coração sendo preparado para algo novo. Você está pronto para descobrir esse protocolo completo que tem transformado milhares de vidas ao redor do mundo? O protocolo que Kathryn Kuhlman recebeu em revelação, uma mensagem divina, uma orientação de Deus, tem exatamente 7 passos. 7, o número da perfeição divina, o número que representa a completude espiritual. E cada passo carrega um significado profundo que vai muito além da ação física. Quando você entender isso, você vai perceber que não está apenas seguindo uma receita. Você está participando de um ritual sagrado, um ato de fé que o conecta diretamente com o coração de Deus. Um encontro íntimo com o divino. Primeiro passo, a escolha do alecrim. Não pode ser qualquer alecrim. Precisa ser fresco, precisa estar vivo, precisa estar vibrando com energia vital. Porque você está trabalhando com a vida, não com a morte. Quando você for comprar o alecrim, ore antes de sair de casa. Peça ao Espírito Santo para guiá-lo ao alecrim certo. Você saberá quando encontrar aquele que parece sussurrar a presença de Deus. Quando pegar nas suas mãos, segure com reverência, com respeito e diga: Senhor, assim como esta planta carrega a vida,
Que ela carregue também sua presença sagrada para o meu lugar de descanso. Respire profundamente o aroma. Esse aroma vai se tornar um sinal olfativo. Um sinal de que os anjos estão chegando. Um perfume celestial que anuncia a presença divina. Segundo passo, o momento certo. Sempre ao pôr do sol, Catherine descobriu que existe algo místico, algo sobrenatural que acontece quando o dia se encontra com a noite. É um momento de transição cósmica. Um momento quando o véu entre as dimensões espirituais fica mais transparente. Entre 6 e 7 da tarde, quando o sol está se despedindo e as estrelas estão chegando, é quando você deve colocar o alecrim debaixo da sua cama, exatamente no lado onde você apoia a cabeça. Esse posicionamento é crucial, porque é onde sua mente subconsciente vai absorver as frequências espirituais durante toda a noite, recebendo a bênção do descanso sagrado. Terceiro passo, a oração de consagração. Esta é a parte mais importante de todo o meu protocolo. Você ajoelha ao lado da cama, impõe as mãos sobre ela e declara em voz alta, com autoridade espiritual, com fé inabalável: eu consagro este lugar como altar sagrado do Deus Altíssimo. Eu declaro que aqui é território santo, separado para encontros divinos. Anjos do Senhor, venham e estabeleçam acampamento ao redor desta cama. Que nenhuma força das trevas, nenhum espírito de perturbação, nenhuma influência maligna tenha acesso a este espaço consagrado. Que apenas a presença pura e santa do Espírito de Deus habite aqui. Depois você unge os 4 cantos da cama com óleo de unção. Se você não tiver óleo consagrado, use azeite comum com fé. Se não tiver azeite, use suas próprias lágrimas de fé. Deus honra a sinceridade do coração mais do que a sofisticação dos recursos. Quarto passo, a purificação do ambiente. Abra todas as janelas do quarto por exatamente 15 minutos. Deixe o ar antigo, carregado, sair completamente. Deixe o ar novo, fresco, entrar e renovar toda a atmosfera. Enquanto isso, você caminha por todo o perímetro do quarto, declarando com autoridade, com firmeza na fé: todo espírito que não procede de Deus, todo pensamento que não é do céu, toda energia que não é santa, saiam agora mesmo em nome poderoso de Jesus Cristo. Este lugar pertence exclusivamente ao Senhor dos Exércitos. Você vai sentir uma mudança palpável na atmosfera. O ar vai ficar mais leve, mais limpo, mais carregado de presença divina. Um ambiente purificado, pronto para receber a bênção de Deus. Quinto passo, a preparação pessoal. Antes de se deitar, tome um banho declarando que você está lavando não apenas o corpo físico, mas removendo toda a carga emocional negativa do dia, toda a influência espiritual indesejada que possa ter aderido a você. Vista roupas completamente limpas, preferencialmente brancas, se você tiver. O branco simboliza pureza, santidade, disponibilidade total para Deus. Se não tiver roupas brancas, use as mais claras que possuir. A pureza da intenção é o que importa. Sexto passo, a oração de entrega antes de dormir. Deite-se e coloque ambas as mãos sobre o coração. Feche os olhos e diga com fé profunda, com um coração aberto a Deus: Senhor Jesus, eu entrego meus sonhos completamente a Ti. Eu entrego meu subconsciente a Ti. Eu entrego minhas horas de sono a Ti. Fala comigo através dos sonhos. Mostra-me o que preciso ver. Cura o que precisa ser curado na minha alma. Revela o que precisa ser revelado sobre meu futuro. Remove o que precisa ser removido da minha vida. Que cada minuto do meu sono seja um encontro íntimo contigo. E então você agradece antecipadamente por tudo que Deus vai fazer durante aquelas horas preciosas, horas de descanso e renovação espiritual. Sétimo passo, a expectativa de fé. Durma com expectativa ativa. Não durma duvidando se vai funcionar ou não. Durma sabendo com certeza absoluta que algo sobrenatural vai acontecer. Pode não ser na primeira noite. Pode não ser exatamente da forma que você imagina.
mas algo definitivamente vai acontecer. Deus sempre honra a fé genuína. E fé é expectativa em ação. É acreditar mesmo quando não se vê. Agora deixa eu te preparar para o que você pode esperar nas próximas noites. Nas primeiras noites, você provavelmente vai sentir uma paz profunda que não sentia há muito tempo. Uma tranquilidade que vai além da explicação natural. Pode ser que você acorde mais descansado, mesmo dormindo o mesmo número de horas de sempre. Isso é sinal de que o protocolo está funcionando, de que sua qualidade de sono está sendo sobrenaturalmente melhorada. Um descanso abençoado por Deus. Depois de alguns dias, os sonhos podem começar a ficar mais vívidos, mais coloridos, mais carregados de significado. Você pode começar a sonhar com pessoas que precisa perdoar, com situações que Deus quer curar no seu coração, com caminhos que Ele quer te mostrar para o futuro. Tenha um caderno ao lado da cama e anote esses sonhos imediatamente ao acordar. Eles são mensagens divinas, disfarçadas de sonhos. Mensagens sagradas que precisam ser decifradas. Algumas pessoas relatam que começam a acordar consistentemente às 3 da manhã, a hora sagrada em que Jesus entregou o Espírito na cruz. A hora quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Se isso acontecer com você, não tenha medo. Não tente voltar a dormir imediatamente. Levante-se reverentemente, com respeito, e ore. É Deus chamando você para um encontro íntimo e pessoal. Esses são os momentos mais preciosos da vida cristã, quando você pode falar com Ele sem pressa, sem distração, sem interferência do mundo exterior. Um diálogo sagrado com o Criador. Eu conheço uma mulher chamada Rosa, que seguiu este protocolo fielmente por 40 dias consecutivos e testemunhou a transformação na própria vida, a cura do seu coração e a paz profunda que preencheu a sua alma. No 10º dia, Cat começou a ter sonhos. Sonhos onde recebia instruções médicas específicas sobre uma doença grave que o filho adolescente estava desenvolvendo. No 20º dia, ela sonhou com o rosto exato do médico especialista que poderia ajudá-la, num hospital que ela nunca havia visitado. No 30º dia, ela teve um encontro divino tão poderoso durante um sonho, que mudou o destino de toda a família. O filho que os médicos já haviam desenganado, depois de meses de tratamentos ineficazes, foi completamente curado. Mas o milagre não aconteceu no hospital, durante uma cirurgia ou através de um remédio revolucionário. O milagre começou naquele quarto consagrado, naquelas noites de encontro com Deus. Naqueles sonhos proféticos que mostraram exatamente o caminho que ela precisava seguir. Você consegue imaginar quantas pessoas estão perdendo milagres extraordinários assim, porque não sabem como preparar o ambiente espiritual correto para Deus operar? Quantas estão dormindo em campos de batalha espiritual, ao invés de santuários de cura? Quantas estão desperdiçando 8 horas preciosas de cada dia, que poderiam ser 8 horas de comunhão profunda e transformadora com o Espírito Santo? Mas isso não vai acontecer com você. Não mais. A partir de hoje, suas noites vão ser completamente diferentes. Seu sono vai ser diferente. Seus sonhos vão ser diferentes. Sua vida inteira vai ser diferente. Porque você descobriu o segredo que Kathryn Kuhlman guardou como um tesouro inestimável. Deus está sempre falando, sempre operando, sempre se manifestando. Mas nem todos sabem como criar as condições certas para perceber sua presença. E tem mais uma coisa importantíssima que preciso te contar. O alecrim não precisa ficar debaixo da sua cama para sempre. Após 7 dias completos, você retira reverentemente. Agradece a Deus por toda a proteção e todas as experiências sobrenaturais recebidas. E coloca um alecrim novo. O alecrim que você retira não deve ser jogado fora. Ele foi abençoado. Foi usado por Deus. Carrega uma unção especial. Plante esse alecrim abençoado em um vaso ou no jardim da sua casa. Muitas pessoas têm testemunhos impressionantes
de que quando plantaram esse alecrim consagrado, a casa inteira mudou de atmosfera espiritual. Vizinhos começaram a perguntar espontaneamente o que estava diferente no ambiente. Parentes começaram a querer passar mais tempo na casa. Crianças pararam de ter pesadelos. Até os animais de estimação ficaram visivelmente mais calmos e felizes. É o poder de Deus se expandindo, se multiplicando através de uma obediência simples, mas profunda. É o reino dos céus invadindo a terra, através da fé sincera de uma pessoa que decidiu acreditar que Deus pode usar absolutamente qualquer coisa para manifestar sua glória sobrenatural. Eu preciso te falar uma coisa ainda mais profunda. Este protocolo do alecrim que estou compartilhando com você é apenas a porta de entrada para uma dimensão de intimidade com Deus que a maioria dos cristãos nem imagina que existe. É o primeiro passo de uma jornada espiritual que pode te levar a alturas inimagináveis de experiência divina. Quando você conseguir estabelecer essa comunicação noturna consistente, quando seus sonhos se tornarem regularmente proféticos, quando você começar a receber revelações claras durante o sono, Deus vai te levar para níveis ainda mais altos e mais profundos de experiência sobrenatural. Kathryn Kuhlman costumava dizer que existem segredos do reino de Deus, que só são revelados para aqueles que aprendem a aquietar completamente o coração, que criam espaços verdadeiramente sagrados em suas vidas, que valorizam, acima de tudo, os encontros íntimos e pessoais com o divino. E esses segredos, quando revelados, transformam não apenas sua própria vida, mas gerações inteiras da sua família. Você está pronto para ser essa pessoa? Você está pronto para que seus filhos, seus netos, seus bisnetos herdem um legado poderoso de intimidade sobrenatural com Deus, que começou com sua decisão corajosa de consagrar suas noites como altares sagrados de adoração? Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui neste momento. Você não está apenas aprendendo uma técnica interessante. Você está entrando em uma aliança espiritual. Uma aliança de comunhão, de intimidade, de experiências sobrenaturais que vão marcar sua vida e a vida de todos ao seu redor para sempre. Hoje mesmo, quando o sol começar a se pôr, você vai ter a oportunidade dourada de começar essa jornada. Você vai pegar o alecrim com reverência, vai consagrar seu quarto como território sagrado, vai se deitar com expectativa pura de fé. E eu profetizo sobre sua vida neste momento, sob a unção do Espírito Santo. Esta noite não será como todas as outras noites da sua vida. Esta noite marca o início oficial de uma nova era de experiências divinas, sobrenaturais na sua caminhada espiritual. Vá em paz profunda, sabendo que esta mensagem já está produzindo frutos poderosos que você ainda não pode ver com os olhos físicos, mas que logo vai colher com grande alegria. E que a presença gloriosa do Senhor te acompanhe, não apenas durante o dia, mas especialmente durante suas noites sagradas, transformando cada hora de sono em uma hora preciosa de comunhão transformadora com o Deus vivo. Faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para a próxima semana. Hoje mesmo. Porque há uma janela espiritual amplamente aberta sobre sua vida neste momento exato. E Deus está esperando ansiosamente sua resposta de fé. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Está declarado, está estabelecido, está consumado. Amém e amém.